Pois é, nós estamos de volta esperando o Marco por aqui, ele vem por ali. Operação do COP, Comando de Operações Especiais da Polícia Civil, prendeu um empresário hoje à tarde. Põe na tela! Um crime milionário que tinha tudo para dar certo, se não fosse a Polícia Civil de Sergipe. Um empresário no ramo de aplicações em bolsas de valores teria forjado o seu sequestro. Era finalzinho da tarde, quando ele teria saído deste edifício empresarial aqui no bairro Jardins, zona sul de Aracaju. Era por volta das 5 horas da tarde, ele saiu do prédio. Segundo relatos em um boletim de ocorrência, ele teria se aproximado ao seu veículo quando foi abordado e sequestrado e levado para a Bahia, município de Camaçari. Logo na sequência, os bandidos teriam ligado para a esposa dele e pedido um resgate. Na verdade, as senhas bancárias. Ele então passou todas as senhas e os marginais teriam feito as transferências. Mas, detalhe, na sequência ele foi liberado e deixado no município sergipano de Indiaroba. A família então foi buscar o empresário e acionou a polícia. Polícia que a gente destaca a Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe, o DIPOL, que fica aqui no Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, que tem à frente o delegado Dernival Eloy. Mas é a delegada Mária Evangelista que entra em ação com a sua equipe e começa a formar o quebra-cabeças, ou seja, juntar o quebra-cabeças. O empresário é sequestrado, levado para a Bahia, depois liberado, pede senhas e um valor aproximadamente de mais de 30 milhões de reais. A delegada começa a ouvir algumas pessoas envolvidas neste processo, inclusive o empresário, que foi trazido aqui, para a sede do COP. Mas esse caso não para por aqui, porque a Polícia Civil de Sergipe, através do COP, continua em ação e investigando. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do COP, aqui no bairro Capucho, em Aracaju, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto. Na tela, ao vivo, repórter Marcos Couto, a história do peixe grande, quem é esse cabra, Marcos? Tá todo mundo querendo saber, Marcos Couto. Olha, Douglas, o empresário Alexandro Alves, conhecido como Alex. Olha, a todo instante a gente consegue acompanhar chegadas de viaturas da Polícia Civil de Sergipe. Aqui é mais uma viatura do COP, chegando aqui à sede do COP. O Alexandro, ou Alex Alves, ele tem um escritório, é responsável em administrar esse escritório. Ele é um empresário, Alexandro Alves, um empresário no ramo de investimento financeiro, na Bolsa Financeira. As informações dão conta é que ele pegava os investimentos e fazia transações em países além de Brasil. E o detalhe é que ele simulou toda essa jogada de sequestro relâmpago, segundo a polícia, que deixou um prejuízo de ia deixar um prejuízo de aproximadamente mais de 40 milhões de reais. Exatamente isso. O empresário desse segmento de investimento financeiro da Bolsa de Valores ia deixar um prejuízo de aproximadamente 40 milhões de reais. Só que ao ser trazido aqui para a sede do COP, ele a todo instante colocava uma história diferente. Uma história por cima da outra. Uma história por cima da outra. A polícia então o liberou e no dia de hoje foi até o escritório dele. Fica no Centro Empresarial, no 11º andar. O detalhe é que abaixo os colegas, amigos e que são advogados, ou melhor, um dos advogados dele, que ele veio com 3 aqui, um dos advogados tem um escritório logo abaixo, no 10º andar. E sabe onde ele foi preso? No escritório do próprio advogado. Foi trazido, foi interrogado, mas a todo instante ele inventava uma história e aí informou aqui no COP essa informação que outras pessoas poderiam estar envolvidas. A polícia não acreditou nesse primeiro momento. Por quê? 2 pessoas saíram aqui no finalzinho da tarde, foram ouvidas pela delegada Mária Evangelista, que é a diretora do DIPOL, e essas pessoas foram ouvidas, deram os seus esclarecimentos
informando que também eram investidoras. E como não houve ainda detalhes como é que funcionava o esquema, porque a todo instante esse empresário do ramo de investimento na Bolsa de Valores mudava as versões, aí a delegada de polícia achou por bem concluir a oitiva dele, deixá-lo aqui atrás das grades, preso, e os advogados dele saíram a poucos instantes. Aqui tem um quebra-mola, ó. Tem um quebra-mola. Saíram numa velocidade que quase bate o carro ali na frente. Ó. Por quê? Não queriam conversar com a imprensa. A única emissora de TV aqui no local é o Sistema Atalaia de Comunicação, a TV dos sergipanos. E é por isso que você acompanha o jornalismo Verdade, trazendo todas as informações e relatando os fatos como eles são. E aqui explicamos que, além do empresário, a esposa, amigos e também funcionários, já que ele tem um escritório nesse centro empresarial que fica no bairro Jardins, na zona sul da capital sergipana. Nós, inclusive, temos imagem, eu vou pedir à nossa produção, nós temos imagem do empresário que está com uma camisa alaranjada, de bermuda, no corredor aqui do COP. Observe aí, ele de um lado para outro e, na sequência, dois advogados e a delegada Mayra Evangelista. Por quê? A delegada explicou que precisava ouvi-lo mais uma vez e que, diante as informações que ele relatava nos depoimentos e que muitas das vezes entrava em contradição, a delegada achou por bem deixá-lo aqui preso. E só segunda-feira haverá o desenrolar deste processo. E você está acompanhando tudo com exclusividade no Sistema Atalaia de Comunicação. Empresário do ramo financeiro que iria causar um prejuízo de cerca de aproximadamente 40 milhões de reais. Vou repetir, mais de 40 milhões de reais. Se não fosse a Polícia Civil de Sergipe. E aqui o destaque é para o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. E aqui, ó, o brasão da nossa polícia. Ele tentou mudar a versão e a história começa como já relatamos na matéria. O empresário sai do edifício, segundo ele. No momento que chega próximo ao seu veículo, finalzinho da tarde da última quarta-feira, ele é abordado por marginais. Amordaçado, é levado para onde? Camaçari, na Bahia. De lá, segundo ele, teria ligado para a família informando que os sequestradores queriam matá-lo, que ele estaria num cativeiro. E nesse cativeiro, ele estava prestes já a morrer. E os bandidos, os supostos sequestradores, queriam as senhas dele para que houvesse as transferências financeiras, que chegariam em torno de 40 milhões de reais. Por quê? Porque ele tem um escritório de ações, ele tem um escritório que cuida de investidores na Bolsa de Valores e que muito mais do que isso, que a polícia está investigando. Então, ele teria passado as senhas e os bandidos disseram, olha, você está aqui em Camaçari, na Bahia, você está livre, você agora pode seguir a sua vida normal. Segundo relatos aqui que eu recebi de uma fonte fidedigna, é que o empresário foi parar, sabe aonde? No município de Indiaroba. Saindo de Camaçari, na Bahia, veio parar em Indiaroba, região sul do estado de Sergipe. De lá, ele disse, minha esposa, minha família, vinha me buscar. Por pouco eu não morria. Fui colocado em liberdade. A família então foi até Indiaroba, o pegou, foi para uma delegacia, prestou um boletim de ocorrência, mas aí entra em cena o DIPOL, que é o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe, que tem à frente a delegada Mayra Evangelista, que começou a juntar o quebra-cabeças. E aí uma coisa com a outra, chegou à conclusão que esse sequestro relâmpago, milionário de mais de 40 milhões de reais, não passava de um suposto golpe. E começaram as investigações. Foi então que o empresário recebeu voz de prisão. E as demais pessoas que ele teve um contato foram ouvidas aqui no departamento do COP e também na divisão de inteligência e agora vão responder algumas delas,
em liberdade nesse primeiro momento, enquanto ele permanece preso em virtude das informações que ele foi passando ao longo do interrogatório. Ele dizia uma coisa, mudava outra, dizia uma coisa, mudava outra. Chegou o primeiro advogado, chegou o segundo e chegou o terceiro. Todos vieram aqui para a sede do COP. E agora, início da noite, os três saíram num carro, como já relatei, por pouco não batia ali à frente, que vinha saindo um carro, vinha chegando um outro e o quebra-molas. Agora, o Alexandro Alves, conhecido como o senhor Alex, ele agora vai ser ouvido mais uma vez, possivelmente na segunda-feira, e você acompanhou boa parte dessa história com exclusividade no Cidade Alerta Sergipe, com as imagens de Remy Costa e com o apoio de Zé Augusto. E eu encerro. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto aqui da sede do COP, bairro Capucho, zona oeste de Aracaju, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos, e parabéns pela matéria, hein? Pra cima de Moá, mon chéri. O que é de Corme Damião conhece, Unis. Tá? Agora, vamos lá. O cara, operador da Bolsa de Valores. Ele pode ser um craque lá como operador da Bolsa de Valores, mas no mundo do crime ele estreou amadoristicamente. Até porque, Douglas, algumas situações com relação à prática de um sequestro. Uma pessoa que vai ser sequestrado, automaticamente a família vai informar a polícia e algumas medidas elas são tomadas, dentre as quais os seus bloqueios de suas contas, para que ele não possa fazer a retirada de valores. A depender do horário também, esses valores eles são bloqueados pelas questões bancárias que hoje a legislação obriga para saques em determinados valores. Então, toda essa situação, todo esse contexto precisa, logicamente, da apuração do inquérito policial para que se possa verificar até onde há a responsabilidade, quem são as pessoas que estão envolvidas, com a experiência que tem a delegada na apuração desse tipo de crime, né? Até porque o sequestro não é uma característica que vivemos muito no estado de Sergipe. Então, para isso, as pessoas têm a especialidade na apuração através do DIPOL, que faz um trabalho de excelência, através do COP, que faz um trabalho, sim, de excelência para esses casos específicos de sequestro. Então, toda a polícia é voltada para a apuração dos possíveis sequestradores que poderiam existir ou não. A polícia se foca para toda essa operação e, a partir daí, vence as informações. Como alguém que sofre um sequestro e da noite para o dia tem um determinado valor, estamos falando aí algo em torno de 40 milhões, é um valor significativo que ninguém seria capaz de poder retirar tais valores e fazer uma operação e lograr-se êxito durante um sequestro. Seria muito difícil, praticamente impossível, uma ação como essa, que a polícia com certeza iria desventar essas ações, essas movimentações financeiras e chegaria ao autor ou aos autores. Vamos aguardar a solução do inquérito para saber até onde vai o envolvimento, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse sequestro ou suposto sequestro, para que, ao final, a gente possa, sem dúvida alguma, esclarecer tudo para a sociedade sergipana. O que eu fico assim, eu estava pensando aqui você falando e eu aqui procurando entender. Como é que é a questão de um sequestro desse, que envolve uma pessoa que mexe com tanto dinheiro, um operador da Bolsa de Valores, aquele cara que mexe com dinheiro de muita gente. Fala assim, 40 milhões, o que eu achei uma quantia absurda. Também acho. Né? Aí esse cidadão é sequestrado, levado para a Bahia, e aí os familiares correm para fazer um BO na delegacia de Umbaúba, Yunis. A estrutura, né, a informação, como chegou Nada essa contra informação. Umbaúba, é por causa da estrutura da delegacia estrutura, de Umbaúba. sim, da estrutura que existe no interior, isso é público e notório, né? A unidade especializada para isso é o COP, mas, lógico, poderia até uma pessoa de imediato passar por uma delegacia e tentar realizar o primeiro boletim de ocorrência. Mas um boletim de ocorrência com valores que estão sendo declarados, né, dessa monta,
Achar que a apuração deste inquérito ficaria na delegacia do interior, isso jamais aconteceria, até porque se necessita de uma tecnologia maior, o apoio do DIPOL para auxiliar nas investigações e com isso, com certeza, as investigações, pelo o valor, iria ser redirecionado para o COP, que é sim uma unidade que trabalha em cima desse tipo de crime cometido. E o que eu volto a dizer, um crime que não é comum, por isso chama a atenção da Polícia Civil durante as investigações, até mesmo para que se pudesse elucidar, volto a dizer, o sequestro ou o suposto sequestro, que até então nós não temos essas informações em concreto. O Yunis, além de coronel da polícia, é também formado em Direito. Como um formado em Direito, bacharel em Direito, o que é que você acha que os advogados saíram com tanta carreira? Eles foram para onde? Olha, eu creio que eles estejam um pouco preocupados, porque você levar um cliente seu, né, para um centro de operações e o cliente ficar preso, né, é muito desagradável, né? Numa sexta-feira, preso no escritório dos advogados, né? Preso lá, então isso traz, sem dúvida alguma, talvez uma situação um pouco desconfortável. É aquela história, né? O senhor vai nos acompanhar, vamos conversar, e os advogados acompanharam. Mas quando chegaram lá, ó, você fica, os senhores, boa noite. É verdade, Douglas. É uma situação um pouco complicada para aqueles, né, que exercem o direito, né? Botando a cabeça para funcionar, eles fazem um habeas corpus, da entrada hoje à noite ainda, quem sabe amanhã, aproveitar o plantão, né? O caminho é o tribunal agora.